apaixonado estou. Bem, pessoal, nós vamos ter os nossos colaboradores aí com os microfones. E quem quiser falar aí, só chamar o microfone, hein? A minha Primeira pauta. A minha deixa pro derradeiro. Ah, pro derradeiro? Então, Simples bem. Nacional de facção. Tá. Espera aí, só um pouquinho, Domingos. Eurípides, né? Fala, Eurípides. Locação de máquinas. Eli, Carlos, alíquota do imposto de renda, bancos correspondentes. Teste. Qual o próximo aí? Eli. Opa. Imposto sobre importação de tecido e roupas, pronto. Ô, Fernandão. Fernando. Inventário, substituição no nosso programa. Lá de cá hoje ninguém quis, não? Ah, o Enildo ali. É agência de viagens. E Pit Dog. Ô, Eudes. SPED fiscal. Ô, Geraldo, vai continuar aí mesmo? Aceita o nosso convite. Sobe pra cá. Você é o homem que mais sabe na mesa, meu filho. Então vamos lá. Com Eurípides aí. Locação de máquinas. É uma empresa instituída para alocar máquinas. Quais os tributos que incide? Repete de novo aí que saiu fraquinho aqui. A empresa de locação de máquinas, quais as tributações que incide sobre isso? Presidente. Testando. Bem, o colega como que é? Eurípides. Se dê uma olhada na Lei Complementar 116, a alocação de máquinas não tem incidência de ISS. Agora, as outras todas têm. Agora, tem mais alguma coisa que o Mito pode trazer? Que tipo de máquinas é essa? Mega pesada. Quem vai dirigir a máquina? Tá bom. Sem mão de obra. Mesmo que tivesse a mão de obra, me parece que não vai considerar se é só mão de obra, certo? Que prevalece da máquina. Locação de mão de obra. Você podia falar melhor aí, Everaldo, que esses dias até você comentou a respeito, porque até então o entendimento é que toda locação de máquinas que tinha mão de obra não poderia enquadrar no Simples. O Everaldo esses dias deu até um dispositivo legal aí,
confirmando essa questão, né? Então, as empresas de locação que fornecem mão de obra podem optar pelo Simples, no qual anexo? No anexo 3. Anexo 3, então. Então, tá. Então, a tributação, você vai lá no anexo 3, você vai descobrir. Pode enquadrar no Simples, ok? Então, E o Fábio colocou o dispositivo legal que, mesmo colocando o motorista, aquele que guia, Operador. não descaracteriza, certo, a locação de bens imóveis. o microfone para o Geraldo aí, que ele quer comentar a respeito disso. Está de pertinho. Aí ficou aquela questão, voltando lá para o artigo 24 da Lei Complementar 123, né? Que, igual a Everaldo afirmou, realmente, lá na Lei Complementar 116, ela não tem incidência do ISS. Mas quando você vai jogar lá no Simples Nacional, aí sim, aí já vai ter incidência, né? Ah, sim. Aí ela exclui. Ah, tudo bem. Você vai tributar no Simples, excluindo o ISS. Não, tá tranquilo. Ok? É porque eu tinha esquecido que lá o anexo incentivo. 3 tinha essa locação de bens. Realmente. Ok. Com o Carlos lá, o microfone lá. Pode. Hoje você vai trabalhar menos, viu, Wagner? Pessoal da esquerda aí, mas tem hora que você... Ali é o seguinte, 2 empresários me procurou para abrir esses bancos correspondentes que tem aí. O pessoal está abrindo banco para fazer empréstimo, né, para funcionário público, municipal, estadual, né, é caracterizado banco correspondente. Aí eu fui lá na lei complementar, aliás, do comitê gestor, esqueci o número, a resolução, a 77, lá no anexo, ela proíbe incluir ele no Simples, né? Tudo bem. Então, quer dizer, ele vai ser presumido ou real? Só no real? Porque, na realidade, quando ela está na resolução 77, mas não é do Simples, do gestor. É do gestor, justamente. Ele exclui, ele impede ela de estar no Simples. Impede. Da exclusão. Ela não pode. Quer dizer, se ela não é Simples, ela tem que ser lucro presumido ou real. Qual é o desses dois que vai optar? Porque ele vai abrir ainda, eu já estou, né, me incapacitando para não ter problema. As entidades de bancos, geralmente, elas são obrigatórias ao lucro real. Lucro real. E qual é a alíquota? 16 ou 32? Não, aí o lucro real ele é 15%. 15%. E tem o adicional de 10% adicional quando ultrapassa a 20 mil, 60 mil, né? 60 mil por mês. Não, no trimestre. No lucro real você pode fazer ele mensal, né, que é com suspensão de balancete, pode fazer trimestral, né, ou por estimativo. Também. Quer dizer, por ser bancos correspondentes, só lucro real. Só lucro não real. Pode ser presumido. Não. Então, a alíquota é 15%. Eli. Sem querer contestar o Eli, Carlos, mas é bom nós averiguarmos, porque agora eu estou tentando puxar aqui a consultas e respostas da Receita Federal, mas a atividade, assessoramento da intermediação bancária, entendeu? Ela pode ser aqui no lucro presumido. Tem já consultas e respostas da Receita Federal, ver se o Fábio possa nos assessorar aí nessa consulta. Eu vou procurar aqui, mas pode no lucro presumido. Serviços de assessoria da intermediação de negócios bancários. Negócios bancários. Bom. Não, era isso mesmo que eu ia falar, que o Ronan falou, porque é o seguinte, na verdade, esse pessoal, eles não são, eles são comissionados. Eles ganham comissão para vender os empréstimos, eles não são representantes, é só comissão. Então é por isso que o Ronan está certo, é isso mesmo. Não, então não é banco, é um assessoramento. Porque o único código do CNAE é esse. É o 6619302. Então, esse é o único CNAE que cabe para ele. Manel, microfone para o Manel aqui, gente. Bancos correspondentes, Ele, como comissionado, ele não depende do Banco Central, então? Depende, não. Ok. Aí, Carlos, isso aí é semelhante àquela atividade que nós temos, que lá naquele decreto fala da atividade de empresa de seguro privado.
houve-se dúvida, há-se muita dúvida, achando que aquela atividade é no lucro real, também lucro presumido, pela a natureza do serviço. Sabe? Qual seria a base legal disso que vocês estão falando? É, e que nós estamos tentando procurar, o Fábio também vai ajudar isso. Exato, não, tá ok, obrigado. Ok. Com você de novo, Ronan, é o regulamento do ICMS aí. Eu já consultei alguns colegas aí, mas é o seguinte, o artigo 79, inciso 1, a linha D do decreto 4.852, 97, é o nosso regulamento, lá diz o seguinte, livros, jornais e periódicos são imunes. Eu pergunto, o tratamento que os senhores estão dando para revistas, porque lá não fala revista, fala periódico. Lá diz livros, jornais, até consultei ao Everaldo, ele até pediu que trouxesse também aqui para os senhores. Por quê? Eu já vi 2 casos. Os colegas estão considerando como imunes, outros estão tributando as revistas. Com os senhores. Alguém tem atividade de revistas aí, comércio de revistas? Ou editora de revistas? Alguém sabe alguma informação a respeito disso aí com o Ronan? Espera aí. Bem, a isenção está na Constituição, não sei o artigo, não sei depois que é isenta dos impostos os jornais, periódicos e livros didáticos. Agora, a revista é jornal periódico ou não é? Aí é o questionamento do nosso colega. Eu acho que a gente faz uma pesquisa, eu não poderia responder. Se fosse jornal, sim. Se fosse livro didático, sim. Então, o outro, eu não sei. Everaldo, desses 2 livros e jornais, eles são isentos ou imunes em tributação? Isentos. É imune. Não, o didático é isento. Agora o jornal, eu sei que o papel do jornal é imune. Agora o jornal, não sei. Falar francamente, eu não sei se o jornal, o papel que se compra para o jornal, ele é imune. Aproveitando essa pauta para tirar a minha dúvida entre o que é imune e o que é isento. Eu faço confusão nisso aí. Presidente. Formos na Constituição, então nós, contabilistas, o sindicato, associações, igrejas são imunes de imposto, não paga qualquer imposto. Certo? Já os jornais periódicos, essas coisas, é isento, não é imune, parece, é isento. Ou, vamos supor, igreja, sindicatos são imunes certos impostos. Então, vamos olhar aqui, o artigo 150 da Constituição, o que é que ele fala? Ô, Everaldo, o imune é aquele em que a própria Constituição já colocou sem o alcance de nenhum tributo. Exato. E o isento é aquele que uma lei o dispensou do imposto, mas que poderá a qualquer momento revogar e ele ser tributado novamente. Vamos ver aqui. Era isso aí que eu estava querendo saber. O imune é definitivo. A definição gramatical é essa aí. Bem, o que ele fala? Dos limites de poder tributar, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedada à União, aos Estados e municípios. Exigir ou aumentar tributos, assim, aí depois vem descendo. Aí cobrar imposto, aí é. Imposto, cadê? Artigo. C. Patrimônio, renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive das suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, da instituição, da educação e de assistência social, sem fim lucrativa, atendendo os requisitos da lei. Agora nós vamos colocar aqui, escrever aqui, imune, né? Não, isento, vamos colocar isento aqui, ver o que é que faz.
As entidades religiosas são imunes. Isenta. São isentos dos impostos federais, estaduais e municipais, a operação de transferência de imóveis, desapropriação para fins de reformação. São aí, isentas. São só isso aqui só, né? Ó, que trata do imposto. São isentas do imposto. Agora, imune. Vamos ver aqui. Imune, né? Certo? Entra. Imune, não tem nada na Constituição. Deixa eu só dizer aqui, complementando enquanto o Everaldo pesquisa aí. Aqui nós temos aqui. Tem não. Consulta pública, mas eu acho que aqui tem credibilidade. Qual a diferença entre imune e isento? A entidade imune é aquela que presta serviço à sociedade sem distinção, como é o caso dos templos de culto, por isso são amparados pela imunidade tributária sem que haja pedido para isso. Isentos presta serviços específicos à sociedade, tipo educacional, assistencial e etc. Então, é isto aí. Isento é aquela atividade específica. Imune é aquela determinada pela Constituição. Abre o Aurélio aí e procura aí, Fábio. O templo religioso, o templo em si, ele é imune. Os atos assistenciais praticados nesse mesmo espaço, ele já é isento. Por quê? Pela prática que ele tem de assistir. Já o outro é a prática livre da religião. Cada um tem, por isso, elas são imunes à tributação. Mas aí tem um item que fala de jornais e aí papéis, jornais, ele fala aí na Constituição. Ele é taxativo lá. Lá está falando livros, jornais, livros e periódicos, né? Agora a dúvida do Ronan é se poderia revista, enquadrar né? a revista em periódico, porque uma revista tem revista semanal, tem revista mensal, tem revista anual. Revista é periódico. É periódico, pois é. Aqui, ó. Aqui, ó. Livros, jornais. Aí vamos voltar no CAPT, né? É CAPT que fala mesmo, né? Ó. CAPT. Pera aí. Aqui tá o jornal. Vamos voltar no CAPT. Pera aí. Atição, ó, sem prejuízo, ó. É a mesma coisa. Aí, então... Olha o item daqui, primeiro, porque está no parágrafo. Né? Olha isso aqui. Sem prejuízo de outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedado à União, os estados e os municípios exigir ou aumentar tributos sem a lei permitir. Aí depois vem bem embaixo aqui. Pois é, olha o item dele aí. Item dele. Que está na lei. Tá bom, item. Item 6. Instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Aí depois dele. Tempo de qualquer culto. Patrimônio, renda ou serviços, partido político, que eu falei. Livros, jornais, periódico. Então, revista é periódico, né? Ficou mais confuso ainda. E, não, olha bem. E o papel destinado à sua impressão. Livros. Não falou mais nada aqui, né? Livros. Não, primeiro não nós vamos falou livros. se é didático, se é literário. Pronto. É livro, livro. Esse livro aqui do Everaldo, é isento, né? É livro, né? É livro. Livro. É um livro, né? Livro. Jornais, não interessa. Vírgula. Vamos aumentar mais aqui? Periódico. Tá bom. Periódico. Tá vendo bem, só sobe um pouquinho lá. Ó, livros, vírgula, jornais, vírgula, periódicos e papel. Periódico. O que é papel periódico? Aí está dizendo o seguinte. Vamos entender o que está dizendo ali. Não está dizendo periódicos e papéis, não. Cadê? Volta lá, presidente.
O papel para a sua impressão. O papel para imprimir o livro, o papel para imprimir o jornal. E papel para imprimir o periódico. Também. Periódico. E, periódico. Aí não tem. E papéis destinados às suas impressões. Papéis destinados a imprimir o livro, os jornais e o periódico. Pois é, mas o que é periódico? A revista é periódica? Eu acho que é. Fala. Tanto é que o livro a gente não lança como isento, lança como não tributado. A diferença está aí. Na realidade, como está Não, aqui... ele não é isento, ele é não tributado. Está escrito ali, ó. Não instituírem tributos sobre estes itens. Aí. Exatamente, é não tributado. Inclusive, esse papel para impressão aí, ele é subcontrolado pela Receita Federal. O Estado, o município e a União não pode instituir imposto sobre. Então, é não tributado. Não pode instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão de livros, papéis e periódicos. Aí, nesse caso, aí você tem uma gramática de imunidade, né? Não pode instituir. Se não pode instituir, é porque é imune. É imune. Né? Então, ele é não tributado mesmo. Acabou. Não tributado. É imune. Lê a imunidade para nós, Ana. Você pegou lá. Ele saiu da página. Saiu da página, tá bom. Acho que ficou bom, sim. Mas é isso mesmo. Carlos, só para o Fábio pesquisar ali, é banco o quê? Bancos correspondentes. Mas é uma agência lotérica, qual é a atividade dele lá? No microfone aí, no microfone. Tipo uma financeira? Tipo uma financeira. Tá. Só que ele é correspondente, ele é intermediário. Exato. Ele é intermediário, ele não precisa de autorização do Banco Central, não precisa de nada. Ok. Deixa eu finalizar com o Halley aqui. Cadê o microfone? Mais próximo aqui. Está aqui. Fica na letra A desse artigo, desse parágrafo. Volta na letra A para ele aí, vai. Que diz que o patrimônio é isento. Não pode ser instituído imposto sobre o patrimônio. Esse patrimônio, e eu lembrei do ITBI, essas coisas tudo que acontece conosco. O ITBI, essas coisas, os causas-mortes, não seria patrimônio? Mas patrimônio das entidades. Fala no microfone. Do Estado, o Estado, município, Prefeitura e Federal. Municipal, estadual e federal. Entre eles não tem tributação. E entre as entidades também. A entidade também não tem patrimônio. Aí a entidade. O patrimônio e rede de serviços, partidos políticos, aí nós estamos imunes, estamos aqui. Se o programa nosso teve que cair aqui, ó. Aí vinha fiscalizar. Aqueles necessários, ó. A vedação expressa compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a finalidade essenciais das entidades nela mencionadas. O programa é uma ferramenta essencial, né? Exatamente, ele é isento aí, né? Isento. Porque se mudar essa situação, ele passa a ser tributado. Ok. Por isso que só podemos locar o nosso programa para associados. Ok, o microfone lá para o Adeilton. Importação. Eu estou com uma microempresa, confecção, que é importar roupas prontas da China para comercializar ali na 44, ali naquela região. E como é uma coisa diferente para mim, até então não trabalhei dessa forma, que eu não tenho a dúvida aí na questão dos impostos. IPI, imposto de importação, ICMS. E também, até consultei o Everaldo, se eu tenho que mudar a atividade dela, colocar na atividade importação, se eu não tenho essa necessidade. Presidente.
Parece que está funcionando, não. Não, eu sei que podia. Mas é o seguinte, de imediatamente você pode começar e você faz a alteração o mais rápido possível, né? Para colocar importação também no contrato social. E nada impede você ser Simples Nacional e nada. Agora, quanto ao IPI, como a importação é caracterizada como indústria e o IPI da confecção é zero, não deve haver tributação de IPI. Além do que o Everaldo já disse, colega, também é o seguinte, você tem que observar que o capital social a ser mencionado lá na empresa, você terá que prová-lo lá na Receita Federal mediante depósito. Tem-se, como você disse, é uma pequena empresa, então tem aquela que nós sabemos de pequena monta, que denomina-se assim, $150 mil por semestre. Pode-se, conforme Everaldo diz, enquadrar no Simples Nacional. O produto que você vai trazer aqui no nosso país é a alíquota reduzida a zero. Mas tudo bem, ela está no Simples, você vai recolher no Simples. Você terá que ter uma atenção depois de homologada esta importação, a operacionalização dela, porque será vigiada 24 horas por dia pela Receita Federal. Então, aquele que as pequenas empresas do Simples costumam-se muito, mistura-se a pessoa física com a pessoa jurídica. Não pode isso aí na empresa de importação, porque ela estará sendo monitorada pela Receita. O capital social precisa ser provado lá na Receita Federal. Aquilo que você mencionar no seu contrato. Se você está constituindo a empresa, acontece-se muito isso. Menciona-se um capital ali e depois é errado, mas não faz o depósito da conta bancária. Só está no contrato social e no caixa da empresa. Esse você precisa depositar. Só uma afirmação. Mas no meu caso, por exemplo, a empresa já deve ter em torno de 3 anos de movimentação, já é uma empresa já de 3 anos já funcionando normalmente, e agora que ela viu uma oportunidade de importar, achando que compensa, quer fazer essa importação. Você vai ter que, então, provar via contabilidade, balanço para a Receita ou capital social. Patrimônio. Olha. É só para lembrar que, mesmo ela sendo Simples Nacional, vai recolher o 0,5 do IPI, certo? Simples Nacional. Tá bom. É só isso, Vando? Então, tá ok. Microfone para Divino aí. Você já fez o radar? Pois é. Não é simples assim, não. Tem que estar constando na atividade econômica. Da atividade econômica, você tem que descrever importação de calçado, de roupa de seda, roupa militares, etc, etc, etc. Mediante isso, o que o Ronan falou é verdade. Quando ele é simplificado, dependente do valor que você vai importar, você tem que provar um capital de R$50 mil, o simplificado. O mais fácil que você consegue colocar. Depois que você faz isso, você vai lá na Sicomex, na Receita Federal, no terceiro andar, lá no edifício Lúcia, e vai pegar a documentação, ou você importa diretamente dos entrepostos aduaneiros de Santos, ou agora ou lá do Paraná, onde você quiser, que é mais fácil que você importar direto. Quando você preparar o radar, que é todo esse papelada que tem que fazer, ele tem que ter o certificado digital do sócio responsável, porque ele vai ser o importador, senão ele não faz a importação. A3. E tem que ter o certificado da empresa também, ele já tem, porque a confecção ele já deve ter. Tá? Aí, você tem que levar a prova de experiência no mercado nacional de um valor tal qual você quer importar. Você tem que saber quanto você quer importar, de qual país você quer importar, qual roupa que você quer importar. Aí você vai na Sicomex lá, ela vai te dar um monte de papéis para você preencher e vai fazer aquela inspeção. Demora 30 a 90 dias a inspeção. Mediante disso, você tem que passar por uma inspeção, você vai passar por uma triagem, ver se realmente você vai ser habilitado a fazer essa importação. Já te oriento, não tenta fazer por conta própria, porque é demorado e é complicado. Os entrepostos de Santos, aqui em Goiás tem uns, depois se quiser, você me liga que eu dou o telefone de um cara que fez para nós, porque eu fui tentar fazer,
É impossível fazer porque tem os caras que conhecem o caminho mais curto. E a gente vai fazer enrolado. E ele já vai direto na fonte, tá? Ô, E Divina, é mais ou menos por aí. Divina, Ah. lembrar que ele tem que contratar um despachante do É o que eu falei, o despachante aduaneiro. É melhor ele pegar o despachante aduaneiro, fica mais barato do que você padece na mão dos caras, é 1000 coisas para comprovar, você tem as certidões, tem um monte de coisa lá que para nós não compensa. O tempo é nosso. E outra coisa, quem vai pagar é o empresário. Isso não é função do contador. Você vai falar assim, olha, tem que contratar um despachante aduaneiro, aqui em Goiânia tem, lá em Santos tem, o de Santos lá é mais rápido, não sei porquê, mas os daqui também saem, tá? Se precisar de orientação, depois você pega o telefone aí que eu te oriento. Eu só queria dizer o seguinte, sabe? Por isso que cada terça-feira, muitas das vezes a gente resolve, a gente está sem saber se vem ou não no sindicato, mas o que nos convida aqui são os colegas. Isso é importante. A Divina disse aí um fato importantíssimo, com referência a um item que você falou e agora que ele ouviu, entendeu? E realmente eu só vou acrescentar mais uma coisa, tem um detalhe, principalmente quando o produto é da China. É visado. É mais visado e para você fazer principalmente o depósito. calçados. Calçado, então, a indústria calçadista brasileira, ela tem o lobby aqui no Brasil agora, né? Eles estão pegando feio aqueles chineses que trazem aqueles tênis, aqueles sapatos importados, etc, etc. Mas qualquer informação que você quiser, você pode me ligar que eu acrescento. No mínimo 50 mil para o simplificado. Agora, se você fosse importado do paraguaio, tem um microimportador, mas você tem que ter uma filial lá no Cidade do Leste. Ou alguma coisa semelhante, já fizeram o goiano, brasileiro é um dos caras mais proativos, né? Criaram lá tipo assim, uma associação dos goianos e importa para lá e entra no Brasil, acabou, manda para cá. E já criaram lá, tem o pessoal dos celulares, tá? Falou. Só, colega, o fato de você escolher para depósito, transação bancária, o banco que não seja como é que é? HSBC e o outro banco, você já está travado. Aí sua mercadoria já vai ficar 30 dias depois dos outros. Por que o HSBC? Porque ele tem filial lá, na China. Ok, pessoal, vamos para a próxima. Tá falando, tá bom. Constituição de uma empresa onde você disponibiliza um imóvel ou um outro bem, você tem que transferir esse imóvel, esse bem para a empresa. Correto? Para integralização, do capital. Pelo preço, pelo valor que ele está na declaração pessoa física. Pessoa física. Porque senão tem tributação. Não tem esse negócio de disponibilizar e não fazer a transferência. Se não fizer, não depois, resolve o problema. Depois tem que ir em cartório e modificar a escritura, o registro. Okay? Bem, pessoal, como era do conhecimento de todo mundo aí, existia no Senado e na Câmara um projeto de lei que é o 591 para aumentar o limite do Simples. E esse projeto era para ser aprovado ano passado ainda, e não foi aprovado, era para junho, não foi aprovado. E ontem falou que a Dilma ia assinar hoje. O Zé Walter trouxe aqui uma notícia do Fenacom Notícias. Realmente ela assinou hoje de manhã, e o limite do Simples foi aumentado para 3.600.000, e a tão famigerado parcelamento do Simples que não tinha, foi concedido 60 meses, até o limite máximo de 60 meses, né? Então, agora as empresas do Simples vão ter acesso ao parcelamento, só que a partir de 2012, né? Mas já, pelo menos, o pessoal do Simples tem como... A microempresa foi para 240, né? Pois é, 240, 360. E o MEI? O MEI para 60 mil. Ah, tá. Ok? Tem muita gente que vai voltar para o MEI de novo. Bem, o microfone lá com o Fernando. Inventário. Presta atenção que é para você. Inventário aí do substituição dentro do nosso programa. Estou com uma empresinha, né, o bar Bebidas Quentes, né? E ele estava zerado de bebidas quentes. Eu quero saber como é que eu vou lançar isso aí. Se é só fazer descrição de zerado e como é que é essa questão aí. Gostaria que o Everaldo explicasse para nós aí. Zerado, certo? Se você não tem o inventário,
Você vai preencher aqui, entrar aqui e vai falar que não. Aí deu erro, lascou-se. Aí vai colocar aqui, não tem nada. Vai inventar. Agora, para que fica isso? Para que é? Substituição. Empresa do Simples. Uma pergunta. 31 de maio ele não tinha nada, certo? Certo. Mas ele vai vender agora em junho, julho, ele vai passar a ter esse produto? Vai. Vai não. vender, mas Então, depois entrou posterior, né? Pois é, Entrada então a posterior. legislação fala que ele tem que pagar o ICMS em 31, do inventário de 31 de maio. Se ele não tinha nada, informa que não tinha nada. Oi? Hoje. Inclusive, né, eu até colocar aqui, não sei se o Brás vai falar depois, a questão da reunião lá na Secretaria da Fazenda, né? Nós tivemos lá hoje, tentando pegar algumas explicações, alguns esclarecimentos, né? Um dos questionamentos era essa questão do inventário. Que mês eu coloco de referência e que mês de vencimento, né? Então, o mês de referência realmente é maio de 2011. O vencimento é 10 de agosto, ou no caso da bebida, que seria hoje 9, né? Das peças, né, 10 de agosto. Inclusive, em questão de ICMS do inventário, é 10 de agosto, sem dúvida, né? Está fundamentado lá no anexo 8º, artigo 80, onde lá fala: sempre que uma espécie de mercadoria for submetida ao regime de distribuição tributária, o atacadista, o distribuidor e o varejista devem. Então, tem várias coisas que deve fazer, mas o inciso 4º fala: pagar o ICMS registrado nos termos do inciso anterior, que seria do inventário, em documento de arrecadação distinto, no prazo estabelecido para pagamento do ICMS normal. Então, o ICMS normal é quando? Dia 10, né? Entende que quem não pagou hoje ainda de bebida, amanhã pode pagar. Certo. Aí, bom, como ela não tem o que pagar, eu vou ter que fazer o inventário. Aí tem que retificar. Não, mas o não inventário, precisa porque ela é zerada, né? O inventário você não tem nada? Não tem nada. Outra coisa, está ainda do ICMS não tributária, só um minutinho aí, para lá. Vem a questão a pessoa está questionando, tem que entregar o inventário lá no Estado, né? Então, o que fala lá? O que fala também o artigo 80, anexo 8º. Sempre que uma empresa sempre que uma espécie de mercadoria for submetida ao regime de substituição tributária, o atacadista, o distribuidor e o varejista devem, inciso 5º, informar ao Departamento de Fiscalização da Diretoria da Receita Estadual, e eles informaram o seguinte, que esquece isso aqui, seria o quê? A delegacia da circunscrição da empresa, onde ela está localizada. Então, informar a delegacia, até 15 dias após o pagamento do imposto retido, o valor deste e do estoque inventariado, encaminhando, inclusive, uma cópia do respectivo documento de arrecadação. Ou seja, não é que eu tenho que mandar a relação do inventário, dos itens, né? Eu tenho que informar, tenho que enviar o valor do imposto retido e do estoque inventariado, né? Então, eu entendo que é você fazer um documento informando o valor do imposto retido, o valor do estoque inventariado e anexar uma cópia da guia do dar e pago da parcela primeira, né? 1/40, 1/30, 1/... conforme o caso, né? Então, aqui não está dizendo que você tem que mandar o inventário, né? O inventário ele tem que ir no Sintegra de maio. Esse esclarecimento aí por hora. Ok. 2 minutinhos. No interior, o pessoal estava exigindo 2 cópias do inventário, depois autenticava um e entregava outro. É um procedimento, certo? Mas, de acordo com o que nós tivemos hoje, com o que ele chama? Rapaz? Eiser. O Eiser. A pessoa é educadíssima, eu quero colocar em público aqui, é excelente pessoa, um rapaz jovem, entende muito isso aqui, nos atendeu durante quase 1 hora a respeito do assunto, explicou detalhadamente, que eu vou passar para vocês tudo que ele nos passou hoje, certo? A respeito de estrutura tributária, tá? É claro que ele não atende ao público normal, mas em nome do sindicato ele atendeu.
Bem, então tem que retirar tudo que o Agostinho falou aqui semana passada, que tinha que levar 2 cópias lá na delegacia, que eles iam averbar uma, te entregar outra. Não, na realidade, essa cópia vai ser esse documento aqui, né? Você vai levar informando o valor do imposto retido e o valor do inventário, né? E protocolar com a guia, uma cópia do DARE autenticado pago, né? Okay. Então, em vez de levar o inventário, vai levar esse documento. Mas tem que protocolar lá e trazer a sua via protocolada, para depois não ser... Mas no interior continua levando as 2... Não, eu entendo que o artigo aqui está bem claro, só que o pessoal entendeu que era o inventário todo, mas na verdade está pedindo aqui o valor, né? Eu vou ler novamente aqui, ó. Fala o artigo, o número do artigo, parágrafo. Eu vou ler novamente aqui. Fábio, estoque zero, o que você leva? Ó, ele fala aqui, né? Sempre que uma espécie de mercadoria for submetida ao regime de substituição tributária, o atacadista, o distribuidor e o varejista devem informar ao Departamento de Fiscalização da Diretoria da Receita Estadual, e ele falou que você esquece, isso aqui seria a delegacia, né? Até 15 dias após o pagamento do imposto retido, que seria, por exemplo, amanhã, dia 10, então tem até o dia 25, o valor deste, né? Então, informar, nem fala entregar, informar, que é a mesma coisa de entregar, né? Informar o valor deste, que é o valor do imposto retido, e do estoque inventariado, encaminhando, inclusive, uma cópia do respectivo documento de arrecadação. Se você está encaminhando uma cópia da guia, deve fazer um ofício, então, né? Faz um ofício. De novo aqui, ó. Informar ao Departamento de Fiscalização da Diretoria da Receita Estadual, até 15 dias após o pagamento do imposto retido, vírgula, o valor deste e do estoque inventariado. O valor. Ele não botou assim, ó, o valor deste e o estoque. Ele botou o valor deste e do estoque inventariado, encaminhando, inclusive, uma cópia do respectivo documento de arrecadação. Peraí, sem tumulto. Lê esse parágrafo aí primeiro. Ó, informar ao Departamento de Fiscalização da Diretoria da Receita Estadual, até 15 dias após o pagamento do imposto retido, vírgula, o valor deste e do estoque inventariado. O valor do recolhimento e o valor do estoque. Eu entendo que é o valor. Pode ser através de um ofício, então. Isso. E anexa a cópia anexa a cópia do DARE. 15 dias após. No artigo 80, autopeças dia 15, né? No caso. Do anexo 8º. Ok. Olha, Eli, então, lá na observação da guia, pode colocar o estoque, o valor do estoque é de... Não, lá no DARE você tem que informar. Não, para evitar fazer um ofício, eu não posso colocar na guia lá, na observação, o valor do estoque é de tantos mil. Mas aqui ele está pedindo, acho que o melhor... Mas o que acontece é o seguinte... Tanto é que ele pediu a informação mais a cópia, então não pode ser só a cópia. Porque, na realidade, você não vai protocolar uma cópia do DARE. Você vai ter que fazer um ofício para poder protocolar. E anexa a cópia do DARE junto. Ok? Vamos ver o Fernando lá. Para ver se eu entendi aqui, eu vou ter que enviar esse documento lá zerado, então. Eu vou ter que fazer e enviar. Eu aconselharia fazer, já que faz um ofício dizendo que o estoque foi zero, não tem DARE para apresentar, e protocolo e pronto. Você tem uma cópia. Pois é. Vamos lá com o Enildo aqui, Wagner. Você queria trabalhar? Ó, aqui, ó, o Enildo aqui ao lado seu. Ó. Agência de viagem primeiro, né, Enildo? Dois picos para cima aí. Alô. É o seguinte, a agência de viagem, ela pode ser enquadrada no Simples, é claro. E eu estou com um problema, é o seguinte, a emissão da nota fiscal de passagens, ela é isenta, porque vai ser tributada pela companhia aérea, ou, se for o caso, o terrestre, pelas aviações, né, aviação. E tem um problema de umas notas, muitas vezes, ou algum cliente pede para a agência de viagem locar um carro para ficar à disposição do cliente. Outras vezes, o hotel. Aí o que acontece? A agência de viagem emite a nota fiscal de locação do carro para receber do cliente.
No caso, e a locadora emite uma outra nota para a agência de viagem que também vai ser tributada. Então, o que está acontecendo? A locadora está pagando, a agência de viagem, como não tem o dispositivo, por exemplo, como isento, no caso da locação do carro, ela está tributando também, e está tendo uma bitributação. Então, eu queria ver com os colegas como que, se alguém achou alguma outra maneira de resolver isso aí. Alguém tem esse problema aí? Quer auxiliar o Enildo aqui? Na realidade, o que é que acontece? Eu não sei. Uma vez eu tive um problema na prefeitura, discuti lá, não teve solução e tivemos que tributar. É questão de esse pessoal que usa a agência de publicidade, e a agência de publicidade pega o trabalho, na hora de receber do órgão público, é você que confeccionou que recebe, você emite a nota cheia, e aí você repassa 30% para a agência de publicidade te dá uma nota fiscal e você não pode compensar crédito, porque o ISS não tem circulação de crédito. Então, na realidade, existe a bitributação aí. Ô Enildo, faz muitos anos que eu tinha uma agência de viagem, me lembro bem aqui na Goiás. O que aconteceu? Emitia essa nota fiscal cheia, aquele que pegou o serviço, o frete pago por outro, coloca lá. Quando você for declarar para a prefeitura, é o valor total do agenciamento, menos o que pagou para a empresa que transportou. Foi desse jeito que foi feito. Hoje tem o problema da nota fiscal eletrônica que não permite fazer isso, né? É verdade. Porque, na realidade, ele tem um documento que ele emitiu para um cliente. E depois tem o fornecedor dele lá que teve participação, que emitiu uma nota para ele como despesa. Então, a bitributação, infelizmente, foi o que eles me falaram na prefeitura aqui de Goiânia. Não teve como. Eu briguei demais para isso. E o órgão que pagava não queria saber de duas notas. Queria saber de uma nota só. Isso é verdade. Né? Então, aí o único meio para o prejuízo ficar menor é que o cara diminui um pouco no serviço dele para ressarcir no imposto. Certo? Tem aí, o Fábio ali achou um negócio. Eu não sei, eu estava conversando, não entendi direito. Que está dentro da colocação do Enildo aqui, colegas. A Embratur, a atividade de hotelaria, agências de viagens e correlatos, agora tem-se um prazo para fazer um cadastramento na Embratur, parece estar vencendo agora, não sei se é agosto, setembro, isto em razão do evento aí de 2014, a Copa. Então, quem tem essa atividade, fica atento. Procura lá em Embratur, lá no Centro de Convenções, na Rua 4. Fábio. Pode falar, Fábio. Bem, vamos ver se isso aqui se enquadra. Estou no site da Receita, lá em soluções de consulta. Né? A consulta 298, 31 de outubro de 2008. É Simples Nacional a empresa? Perfeito. Então, nós temos aqui. Ementa, Simples Nacional, Agência de Turismo, Conceito de Receita Bruta. A intermediação na venda e comercialização de passagens individuais ou em grupo, passeios, viagens e excursões, bem como a intermediação remunerada na reserva de acomodações em meios de hospedagem, são operações em conta alheia da Agência de Turismo. Nesses casos, a base de cálculo do Simples Nacional é apenas o resultado da operação, ou seja, entre parênteses, comissão ou adicional recebido pela agência. Já a prestação de serviço receptivo diretamente ou por subcontratação e a operação de viagem e excursões são operações em conta própria da Agência de Turismo. Nesse caso, a base de cálculo do Simples Nacional é composta pelo valor integral pago pela contratante, aí incluídos os valores repassados às eventuais subcontratadas. Ou seja, se ela está vendendo uma passagem de avião... Está na legislação do Simples ou da Prefeitura? Não, aqui no caso é da Federal. Né? Então, se ele está pagando Simples, o entendimento é esse aqui. Se ele está vendendo uma passagem da Gol lá,
e ele tem 15% de comissão, ele vai jogar como receita dele para o Simples Nacional os 15%. Não, aí tudo bem, mas ele não vai emitir nota fiscal para o cliente dele. Aí a Gol mesmo já emite o boleto da passagem. A questão é que ele locou um carro, a locadora emitiu a nota de despesa para ele e depois o cliente dele exigiu uma nota dele, não foi da locadora. Aí que está a questão. Ele locou lá R$500 o carro. Quem usou a locação repassou o dinheiro para ele. Mas os 2 documentos foram emitidos. Perfeito. Aí que está o... a não ser que a locadora emitisse a nota diretamente ao cliente seu aí. Isso seria a maneira de resolver. Só que quase sempre não tem condição, porque principalmente faz um convênio com um órgão público desse aí. E ele só aceita a nota fiscal da agência, do conveniado, né? E aí você não tem como incluir uma nota do hotel ou da locadora, né? Okay. Então esse é o problema. Então, pera lá, a sua empresa é uma agência de turismo. Perfeito. Ela locou um carro. É um cliente, vamos dizer, você faz um convênio com um órgão estadual aí, ou qualquer coisa, que você, vamos dizer, todas as passagens, você emite as passagens aéreas, esse tipo de coisa. A passagem tem a previsão que ela é isenta, né? Agora, muitas vezes ele pede, olha, loca um carro lá no Rio de Janeiro. E depois você, para receber, você tem que emitir a nota para ele referente à locação do carro. Pois é, então a sua agência de turismo terceirizou um veículo, não é isso? Não é terceirizou, ele locou, né? Pois é, então é o seguinte, eu sou o cliente, chego na sua agência de turismo, olha, eu quero um veículo. Você pegou, contratou uma locadora, e repassou. Então vai cair aqui no final, aqui, quando ele fala, ó, cadê aqui, quando ele fala aqui, nesses casos, ó, prestação de serviço receptivo, diretamente ou por subcontratação, você subcontratou. Do meu entendimento. Mas ele não teve ressarcimento de comissões, nem intermediação, nem nada. Mas aí ele devia ter. Porque ele fala aqui, ó, são operações em conta alheia. Tá, aí vem, nesses casos, a base de cálculo nacional é apenas o resultado da operação comissão. Tá? Já a prestação de serviço receptivo, diretamente ou por subcontratação, e a operação de viagem e excursões são operações em conta própria da agência de turismo. Nesses casos, a base de cálculo nacional é composta pelo valor integral pago pela contratante, aí incluídos os valores repassados. E o total da nota, né? Nesse caso aí, você vai ter que fazer uma documentação bem feita, porque numa auditoria fiscal aí, o fiscal vai verificar tudo isso aí realmente para ver se tem conotação uma coisa com a outra, né? Perfeito. Então depois você aprende mais um pouquinho lá e vem ensinar para nós. Depois eu trago o resultado. Você queria ver aí pit dog? Sim, bom. O problema do pit dog é o seguinte, hoje parece que está tendo um problema sério aí com o pessoal usando de pit dog, que tiveram problema com funcionários, estão tendo problema com funcionários. Vamos dizer, normalmente, ou no MEI, ou vamos dizer, a pessoa quase sempre não registra. E está tendo muita gente entrando com ações da reclamação trabalhista. Então, o que acontece? O pessoal parece que estão pensando em realmente registrar tudo como empresa, vamos dizer, enquadrar no Simples e fazer os registros e recolher os encargos normais. Agora tem um problema daí com relação ao endereço, vamos dizer, numa praça. A prefeitura vai fornecer esse documento, o número oficial, o uso do solo para fazer esse registro? O Adailton lá, microfone para o Adailton lá. Adailton. Colega, é o seguinte, no caso do pit dog em logradouro público, ele não precisa de uso do solo nem número oficial. Agora, eu preciso do bombeiro porque a prefeitura está exigindo o bombeiro para renovar aquele alvará da vigilância sanitária. Porém, você tem que fazer o seguinte, os pit dogs são cadastrados no nome de pessoa física pela SEDEM, certo? Você vai lá, baixar o cadastro municipal com pessoa física e fazer um cadastro na pessoa jurídica e registra o pit dog no endereço, na praça ou na calçada, normalmente da mesma forma. Aí ela vai ser
pit dog, um ramo de lanchonete, normalmente pode assinar quantos funcionários ter sem problema nenhum. Mas não usa nem quadra, nem lote, não? Não, no caso, os pit dogs fica lá endereço, coloca lá no complemento área, né? Então, às vezes, assim, quando você... Só questão de localização, tá na frente a quadra tal, lote tal. Você coloca lá, só por questão de localização, mas complemento dele é só área. Tá? Mais alguma inclusive, há 3 anos atrás, eu tive um problema sério, que eu faço contabilidade do Sim de Pit Dog, né? E o presidente do sindicato me procurou, que tinha muita gente com essa situação de problema na justiça. Aí a primeira empresa que eu fui abrir, foi até naquela lanchonete de frente de Correios, aí eles barraram, falou, na época era a Cida, que era a diretora lá, né? Quer dizer, não é uma pessoa nem graduada para isso. Aí ela falou que eu não podia de forma alguma. Aí eu fui até no diretor lá, aí o Luiz Antônio falou, não, eu concordo plenamente, eles têm direito, sim, que inclusive não é um autônomo, ele é um comerciante. Aí eles mudaram de ideia lá e passaram a fazer isso. Então eles baixam o cadastro como pessoa física, você registra a empresa e faz o cadastro municipal no nome da pessoa jurídica, mas o sócio tem que ser aquele que está no cadastro da pessoa física, que obtém aquela autorização da prefeitura. Essa autorização da prefeitura é através do proprietário da área ou a prefeitura que fornece? Geralmente, quando você vai abrir um pit dog, você vai pedir fazer um requerimento junto à prefeitura. A prefeitura pode conceder para você ou não naquele local. Agora, tem outros pit dog também que é área privada, né? Aí sim, aí vai precisar de uso só no oficial, empresa normalmente. Mas em logradouro público, no caso dele, com certeza eu creio que já são pit dog existentes, né? Que já estão lá há bastante tempo. Aí é isso aí, tem que baixar o cadastro municipal na pessoa física e fazer um novo cadastro na pessoa jurídica. E enquadrado no Simples, normalmente? Enquadra no Simples. Normalmente. Se você conseguir enquadrar até como MEI aí, também não, eu tenho pit dogs lá como MEI, tem como Simples Nacional normalmente. Já tem uns que já até saiu do Simples Nacional porque deixou escapar, né? Ok. Tem a sua vai quantos minutos, presidente? Então, ok. Não, porque nós vamos falar de SPED fiscal agora, ok? Mas tem uma do Franciano aqui que é simples facção. Acho que é rapidão, nós resolve isso aqui. Cadê o Franciano? Franciano. Mas do Eudes é SPED fiscal. Não, do Zé Walter aqui, nós vamos entrar nela aqui agora. A minha dúvida, Eli, a respeito de facção, ela é uma prestação de serviço tributada pelo Estado, é ICMS, não é isso? Quando a gente vai fazer o Simples Nacional, a gente não encontra lá. Inclusive em Goiás ela é isenta, né? De ICMS, né? Só que ela é tributada, no Estado ela é isenta. Aonde encontra? Eu vou fazer o Simples Nacional e não encontro lá. Deixa o Geraldo responder aqui. Você não está encontrando lá no Simples Nacional o enquadramento dela com o anexo. A colocação do anexo que é mais complicado, porque se ela é ICMS... Anexo 2, indústria. Não, aí. Porque ela é indústria, a indústria da confecção, só que ela não... Então vamos partir para o anexo 2. Aí lá no anexo 2, quando você for gerar o DAS, aí você vai excluir o ICMS, que lá, quando você vai gerar o DAS, ele tem a condição de você informar se aquela receita é isenta ou tem base de cálculo reduzida do ICMS. Agora só vem aquele caso do artigo 24 aí do incentivo fiscal. Porque ela é isenta, ela é imune lá, ou isenta do ICMS através de incentivo. Pois é, e incentivo você não pode aproveitar no Simples. Eu acho que nesse caso aí não é incentivo, não. Porque aquela lei das confecções que precisou aí, eles reduziram a base de cálculo, reduziram a alíquota de confecções. Pois é, mas isso aí não é incentivo. Aquele incentivo lá são esses incentivos fomentários, essas coisas todas. No caso de isenção de ICMS, eu faria tranquilamente, porque se lá no Simples Nacional já tem essa previsão de você excluir a receita que é isenta do ICMS,
ou que ela tem base de cálculo reduzida, quanto por cento tem base de cálculo reduzida. Então, você está dentro da legislação. Pois é, então, mas isso aí não é benefício. A facção e a indústria de confecção, ela não é isenta de ICMS. Através de uma lei do governador que deu um incentivo para as confecções do estado de Goiás. E aí, através de um decreto. E aí a facção entrou. A facção que tem o recolhimento de ICMS normal, ela entraria nesse incentivo. Porém, através do Simples, ela tem que desprezar essa isenção e tributar. Aí teria que analisar bem a questão, o que seria pode, incentivo. Pode pegar aquele decreto que trata, acho que o Fábio tem ele aqui, que trata do ICMS da confecção. Mas nesse decreto também ele não colocou que estendia também para o Simples Nacional? Parece que colocou. Tem um artigozinho lá, parece. Sim, foi. Estendeu, então seguinte. É que você comentou, temos que estudar melhor o decreto. O novo decreto fala assim, parece. Com certeza. Porque lá no DAS do Simples Nacional já existe essa possibilidade de você excluir a receita isenta ou reduzir a base de cálculo. Quantos por cento que é reduzido, tá? Ok, então fica aí. Deixa, antes sobre isso aí. Tá, pode falar. Tem uma solução de consulta de dezembro de 2007 do Simples Nacional que fala o seguinte: no caso de facção de artigos de vestuário, se o contribuinte industrializa por conta própria a receita da venda das mercadorias por ele industrializada, deve ser tributada pelo anexo 2. Se o contribuinte industrializa sob encomenda e na composição do custo total dos insumos do produto industrializado, há a preponderância dos custos dos insumos adquiridos pelo próprio contribuinte, a receita por ele obtida deve ser tributada pelo anexo 2. Aí vem, se o contribuinte industrializa sob encomenda e na composição do custo total dos insumos do produto industrializado, há a preponderância dos custos dos insumos fornecidos pelo encomendante, trata-se de prestação de serviço tributada pelo anexo 3. Então tem esses 3 casos. No caso dele lá, ele só faz confeccionar, só faccionar, só fabrica. Pois é, mas ele... De terceiro, né? Isso, é encomenda. Encomenda, tá. Mas há preponderância de fornecimento do material pelo encomendante ou não? Pelo encomendante. Quem então encomenda manda tudo. O tecido, então quem anexo encomenda, 3. a prestação de serviço, mas ela é tributada pelo Estado. Não, peraí, eu gostaria que o Fábio está falando é a solução conjunta. Aí você dá uma lida na Lei Complementar 116, que é esse serviço? Alfaiate, aqueles que vendem somente ao consumidor. A Lei Complementar 116. Uma Lei Complementar 116, uma lei, essa solução, não pode sobrepor uma lei complementar, que é a 116. Aqui fala o seguinte, tratando-se de prestação de serviço. Não. Espera lá no terceiro aqui, se o contribuinte industrializa sob encomenda e na composição do custo total dos insumos de produto industrializado, há preponderância dos custos dos insumos fornecidos pelo encomendante, trata-se de prestação de serviço, tributada pelo anexo 3. Isso, Fábio. Deixa eu ver só o Zé Pereira. É só uma curiosidade. Nós estamos falando aí de facção, anexo 2, anexo 3, e nesse caso aí que ele está fazendo, simplesmente costurando para a pessoa, um exemplo, né, costurar, sei lá como é que chama. Ele faz só o serviço. E no caso, por exemplo, ele que fabrica, e só que me deu essa curiosidade, ele fabrica, ele vende para a marca própria dele. Isso aí seria o quê? Comércio, anexo, prestação de serviço? Aí indústria indústria normal? É. Isso é tributado no anexo 1. 2. No caso dele, lá, anexo 2. No caso dele lá, ele industrializa serviço, mas vamos ouvir a Divina aí, eu volto no C, Fábio. Espera só um pouquinho. Vai. Com referência à facção, agora ele entrou lá dentro para fins de prestação de serviço do ISSQN, lá naquele KNAI que existe para confecção, sob medida, etc, etc. O município de Goiânia, até eu que fui lá com Luiz, não sei o quê. Luiz Mário, né? Ele não tinha como tributar o ISS.
Aí ele criou um código, vocês podem ir lá e olhar. Eu até tenho, se quiser, me procura que eu dou o número do código. Criou dentro do próprio código do KNAI, que ele pode fazer isso, um código para facção, para as costureiras. O alfaiate também tem, só que ele criou um código também. Então, a facção tem um KNAI dentro da confecção, direcionado somente à prestação de serviço que é a facção. É só procurar lá dentro, lá naquela seção dele lá que ele mostra. Eu tenho ele também. Na minha concepção, só se pode caracterizar serviço o que está dentro da Lei Complementar 16. E a única que está dentro é essa aqui. Não, a relação. O Everaldo. Essa é a relação da 16. Nesse caso, ele é tributado pelo ICMS, porque agrega valor na mercadoria. Você está entendendo? Se fosse roupa usada, não, peraí. Aí era tributado pelo ISS da prefeitura. Só caracteriza serviço a que estiver relacionado na lista da Lei Complementar 116. Essa é. Se você vê a Lei Complementar 16, não tem outra esse outro fator. Só caracteriza esse aqui. Na realidade, o que acontece? O microfone, alô? O que acontece é o seguinte, quando você está enquadrado no regime normal de ICMS, sem estar no Simples, o Estado não abre mão do ICMS de jeito nenhum, porque ele justamente ele faz essa interpretação aqui que o Everaldo acabou de colocar na tela. Então, você paga ICMS. Agora, mediante esse pronunciamento aí, isso aí não é resolução? Não, né? Do Simples? Consulta. Solução de consulta. Pois é consulta. Consulta não tem. Mas ela está embasada na 123. Colega, deixa eu dizer. Eu estou mais ou menos aqui compactuando com o Fábio. A Lei Complementar 116, artigo 7º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Item 1. A base de cálculo do imposto é o serviço. Quando os serviços, aqui vem, não se inclui, parágrafo 2º, não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza. 2 pontos, não inclui o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço previsto nos itens 7.0, vem dizendo. Então, se não inclui na base de cálculo do serviço o material, está dizendo que serviço, o valor para prestação de serviço, a base de cálculo é o serviço prestado. Mas não inclui na base de cálculo o material agregado. Então, isso aí é a consulta que o Fábio fez ali, eu estou mais com ele. Realmente, quando nesse caso da facção, que o prestador do serviço não inclui ali o seu material, ele recebe a nota, ele recebe a linha, recebe o tecido, recebe a tinta, recebe tudo do fornecedor, é um serviço. Não, o Ronan, inclusive até um dia comentou, o Otávio Júnior até explicou isso aqui, ó. Quando você agrega valor à mercadoria, é ICMS. O Estado não perdoa isso aí, não. Vou citar um exemplo, o que acontece com ele lá? Manda para lá, para ele, uma nota fiscal de remessa, mandando linha, tecido, você está entendendo? Ele faz uma devolução, você está entendendo? Do mesmo valor da mercadoria que foi e uma nota da prestação do serviço de facção. Você está entendendo? Então, é o que está dizendo aqui o artigo 7º. Isso. O inciso, o parágrafo 2º. Não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos. Isso. Então, já está dizendo, isso aí está fora da base de cálculo do serviço. Isso. Então, o que vai ficar na base de cálculo é o serviço prestado. Como ela não emprega material, é só serviço. Se empregar material, é comércio. Pode me desculpar? É o mesmo caso, Ronan, o mesmo caso de transporte, hein? Mesmo caso de transporte. Pessoal, só pode caracterizar serviço que está relacionado nessa lista. Correto. Nessa lista só está alfaiate, não tem assim, ó, confecção lá não. Não tem, gente. Porque o Estado também toma de partido o seguinte, se essa mão de obra fosse feita na própria indústria, ela giraria o crédito do ICMS e a tributação do ICMS, porque ela comporia um produto fabricado. Então, a facção simplesmente deslocou de local. Foi deslocado, a mão de obra saiu daqui e foi para ali. Ao retornar, ela agregou ao custo. E ela não está na relação da Lei Complementar 116 aqui, ó, certo? Então, se
Agora, a dúvida que surgiu aqui é a questão dessa leitura que o Fábio fez nas empresas do Simples Nacional. Nas empresas do Simples Nacional eu não vou discutir em virtude disso aí. É o que eu ia falar. Tem dois entendimentos. Um é o fora do Simples e dentro do Simples. Correto. Se está no Simples e tem uma consulta dizendo como é que procede, eu vou pela consulta, né? que é da Receita Federal. Ok. O Eli, essa é uma discussão muito antiga, né? Corretíssimo. Há 6 anos atrás eu conversei com o Everaldo, eu até falei para o Everaldo, mas não, eu discordo que o cara leva o tecido, leva a linha, leva tudo, eu só vou só a mão de obra. Para mim é uma prestação de serviço, no meu entender. Aí o Everaldo, não, mas... Porque é um questionamento antigo pelo seguinte. Eu fui na prefeitura, eu fui no OMAR, e realmente o que o Everaldo falou mesmo, não existe uma facção no anexo 3, não existe facção de prestação de serviço. Naquele site contábil, no site contábil, né, que tem um fórum lá, fórum dos contabilistas, tem muitas e muitas perguntas lá e já teve empresa que entrou até na justiça já para pagar com prestador de serviço. Porque quando você faz aquela nota lá englobada, a mão de obra, a nota vai lá em cima. E quando ela estava no presumido, ela ia pagar a nota cheia. Então tem gente que prefere pagar sobre o ISS, entendeu? Mas eu vi lá, inclusive tem gente que entrou na justiça, tudo demais. Não existe nenhuma lei que fala que a facção é serviço. Isso aí eu fui no Luzimário e falou assim, ó Deus, eu também concordo que é prestação de serviço, mas infelizmente não é. O Luzimário confirmou que não é. O Luzimário, que hoje é chefe de cadastro. Na realidade, quer falar mais alguma coisa, Fábio? Não, entre o Luzimário e a Receita Federal, eu fico com a Receita Federal. Ok. Na interpretação, vamos pular isso aí. É como está aqui, gente, tem 3 situações. Tem um assunto esticado Se eu faço a facção com o meu produto, é comércio, é ICMS. Se eu faço com preponderância de meu produto, agora quando o contratante, encomendante fornece o produto, é serviço. Eu estou só agregando serviço. Espera aí. Fala no microfone agora mesmo, Rally, eu dou falar. Vamos matar a charada aqui, ó. Se a facção for prestação de serviço, ela só precisa da inscrição municipal para pedir autorização do Simples Nacional e ser concedido, certo? Certo. Não, a empresa... Não, calma aí. A empresa que é exclusivamente prestação de serviço, ela não precisa de inscrição estadual. Estou errado? E se você registrar uma facção... Construtora não tem cadastro e não paga ICMS. Mas aí já é uma questão, já é diferenciado. Mas a construtora adquire muito material. Vamos só ouvir o Rally aqui, vamos ver o que faz. A interpretação disso aí é o seguinte. O que o Fábio leu ali? Que a base de cálculo dessa facção seria apenas o serviço agregado. Agora, isso aí não quer dizer que esse valor do serviço estaria sendo tributado no anexo 3. Mas, propriamente, o que eu entendi disso aí é que você vai emitir nota fiscal, o modelo 1, conforme diz na devolução. Na devolução, tudo mais, e vai acrescentar simplesmente, fazer a tributação no Centro Nacional, no anexo 3. Pelo que eu interpretei disso aí, exatamente isso aí. É o seguinte, eu acho que pelo sistema normal, não fala em ISS. Pelo sistema simples, é discutível em virtude da Lei Complementar 116, que eu acredito que se você aplicar a Lei Complementar 116, você ganha, porque isso aí é uma consulta, não é resolução e não é nada, é uma consulta. Né? Vamos. Quando você vai preencher o DBE lá, eu tenho um expediente fiscal aqui corrido. O final da facção está onde? Não é lá na indústria? Vamos buscar mais subsídios a respeito dessa consulta aí, e terça-feira nós discutimos isso aí. Ok? Sobre o expediente fiscal, esse aqui bem não é expediente fiscal não, viu, Zé Walter? É um questionamento que está mais dentro de um protocolo. Não, porque na realidade, você, nesse caso, quando você vai emitir expediente fiscal para fora do Estado, ou o SF para fora do Estado, você não pode emitir o SF, você já tem que emitir diretamente a nota fiscal eletrônica ou o modelo 1, se ainda tiver permitido. Então, o SF você não pode. Não. Porque, inclusive, com o protocolo 21 aí, né, Adair? Toda compra, toda venda a consumidor que você fizer para fora do Estado, você tem que recolher antecipadamente o diferencial de alíquota. Certo?
É um convênio novo, que saiu um protocolo novo, que saiu entre os estados. Né? Quer dizer, então hoje, se um consumidor comprar de você lá, você vai ter que emitir a nota fiscal eletrônica, modelo 55, ou então a modelo 1, se a empresa estiver emitindo ainda, e já fazer a GNRE com o diferencial de alíquota. Já tem que embutir isso no custo para o cliente. Quer dizer, se você está vendendo um produto por 100, já tem que ser 117. Ou não, 110, porque você vai recolher só a diferença. Não, o SF para interestadual. Não, ele não vai emitir o SF. Nota fiscal direto, porque é para fora do estado. Inclusive aqui, até você mesmo pôs aqui, né, em termos de consumo. O validador, você põe validor, mas é o validador. O validador SPED foi barrado com a seguinte observação. De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, EFD, versão 2.03, não é permitido enviar cupons fiscais com CFOP com 6 ou fora do estado para validação no SPED fiscal. Porque a nota fiscal modelo 2, que ainda tem muita gente que usa, e o SPED significa o quê? Consumidor final dentro do estado. Essa informação, nós vamos pegar o nosso programa e travar. Meia qualquer coisa não pode ser meia qualquer coisa, né? Lá no SF. Vou travar ele agora. Segundo o programador do sistema gerencial, a partir do dia 1º/7/2000, está proibida a emissão de cupom fiscal com o código iniciado por 6, CFLP 6102. Porém, o programa gerencial permite esta operação. Na realidade, permitiu no SF, mas agora para frente nós vamos travar para não permitir. A lei falou, vamos travar. Okay. Acontece que Geraldo, ali, microfone. Existe, eu podia colocar. Agora a gente deveria saber para não colocar. Agora eu estou travando tudo aquilo que não é fazer para o contabilista não cair em tentação e errar. Eu vou travando aquilo que eu posso. Ok, Geraldo. Deixa o Geraldo falar primeiro aqui. Não, parece que você fez a colocação que venda para fora do estado pode ser o modelo 1. Você falou isso? A modelo 1, né? Infelizmente, modelo 1 não pode mais também, não. Desculpa. A nota fiscal eletrônica. Só nota fiscal eletrônica. Venda para fora do estado somente com nota fiscal eletrônica. É o hábito, é o costume. Ainda foi realmente. O CFOP para fora do estado é 6108, né? Como? 6108 fora do estado. Consumidor, né? Não é 6102, não. Não, é porque aqui foi a pergunta formulada aqui e eu só li. Consumidor final para fora do estado? Pode, mas não pode ECF. Aí já é uma questão de poder ou não, é a parte formal da venda. A nota fiscal para fora do estado do consumidor tem, porém, o protocolo 21 agora está cobrando o diferencial de alíquota de consumidor. Tá? O William ali. Hoje fizemos a primeira validação no arquivo no SPED e aí o sistema ele gerou inconsistência quando nós lançamos o cupom fiscal de produtos destinados a consumo, sabe? Então, tivemos que retirar para desfazer as inconsistências lá. É outra trava que você pode fazer, sabe, no sistema. Tanto venda para fora quanto interna tá travando lá. Ok, William, passa o microfone para o Eudes aí, vamos começar com o SPED aqui. O que é o SPED fiscal, Eudes? 21. A empresa está obrigada ao SPED fiscal agora nesse mês de julho, mas ele não tinha um programa de gestão que estava compatível com a emissão da nota fiscal eletrônica e nem de validar o SPED. Aí então nós já implantamos um novo programa. Aí eu pergunto, no caso do Sr. Everaldo, de dentro do nosso programa, uma exceção, como diz o senhor Suicídio, nesse mês de julho, é possível fazer a validação e transmitir ou não está preparado? Ele lá,
o nosso programa está apto à validade de cá. Não, o programa, no mês de julho, a empresa ela começou a emitir nota sem estar, o programa de gestão dele não estava. Então, emitiu nota normal, no modelo 1. Pois é, mas aí você quer fazer isso através de quê? Aí eu digo, lançar, digitando no nosso programa... Aí pode, faz suicídio seu, não tem nada a ver Mas com eu isso. digo o seguinte, mas aí o nosso programa, depois eu posso validar ele, jogar para dentro do Aí SPED? você, não, aí você depois faz bonitinho, lá, certo? Aí manda o SPED, aí depois você chega, cancela tudo e manda através do outro ficar legal. Aí, já está feito mesmo aqui agora? Aí é só ele controlar o estoque lá, porque se você fazer de cá, o estoque dele fica diferente lá. Certo? Diga assim, o nosso programa, eu tenho condição do nosso programa, eu jogar para dentro do validador SPED ou eu tenho que digitar no validador? Não, o nosso programa já valida SPED por suicídio seu. Já valida então. Valida. O problema nosso hoje, quando eu falo em suicídio, gente, é que não existe o controle de estoque. Só isso. Independente. Na realidade fica mais difícil para o profissional fazer isso. William, dentro desses PETs que você validou e enviou, você mandou o estoque? Ele já está feito, né? Não, foi só por Mas e o isso. estoque inicial, você inseriu ele? Não. Mas tem que inserir o estoque inicial. Por isso que eu ia comentar com o Eudes ali. No suicídio ele vai ter que inserir o estoque. Não gerou Olha inconsistência. bem, o SPED fiscal hoje não está exigindo estoque inicial, não. Não. Tanto é que não gerou. Eu acho uma incoerência. É incoerência. Mas não está exigindo, não. Mas amanhã é capaz que existe. Tanto é que não gerou inconsistência. Geraldo aqui. Não, o Everaldo disse aí mandar e depois cancelar. Não é retificação total dentro de 180 dias. Não, o que ele está falando é o seguinte, ele vai digitar direto, certo? Aí, lá no SPED, está tudo legalzinho. Aí, ele legalizou o programa dele, certo? Aí, o que faz? Ele pega, legaliza o programa dele, cancela o nosso e manda para o nosso, não precisa fazer mais nada, tá? É certinho, igual está o outro. Só entre programas. Eu achei que você ia cancelar a transmissão do SPED. A transmissão do SPED foi mandado. Faz retificar desde que seja dentro de 180 dias. Foi mandado. Aí ele pega do jeitinho que está no nosso aqui, você vai lá e digita no outro, né? Aí, miga, ou não miga nem nada, para que o outro fique certo. Para que o outro fique certo, quando houver o controle de estoque, os dois estão casando. Okay, Não, nem precisa cancelar não, viu? Ok, vamos ver as questões que você vai mostrar para nós aí. Fala. Tem mais com o Eudes, né? Eu só ia dizer assim, porque essa empresa ela dá entrada e saída na mesma quantidade, Exato, então ela vai dar zero. Vai dar todo jeito, o saldo vai ser zero no final mesmo. E é poucos produtos. 3, 4 notas só de entrada, 3, 4 notas de saída mensal só. Aí não tem preocupação, gente, não é problema. Você está consciente, está fazendo. Tranquilo. Dessa vez o veneno seu é pouco, não vai para suicidar, não. Viu? Não, a problemática é o seguinte. Vamos ver aqui agora. Cheguei cedo hoje aqui, nós temos que resolver essa problemática do lançamento das notas fiscais e desde junho que acontece, e o Estado até hoje ainda está discutindo como que vai fazer esse negócio de prisão tributária. Então está um caso sério. Então nós chamei o Fábio, chamei o Dorossi, chamei os programadores, nós vamos fazer esse lançamento. O lançamento. Aí, na semana passada, eu chamei um colega, eu fiquei, ele explicou aqui, aí eu enrolei todinho. Enrolei todo. Então, é o seguinte, primeiro passo, nós vamos passo a passo. Primeiro passo. Como vamos lançar a substituição tributária a partir de 1º de julho? Certo? Primeiro passo. Nós temos um tarista. Vamos olhar aqui, se estiver errado, nós vamos colocar. Peguei isso aqui, levei lá para o Estado, abrimos o programa, mostramos para a pessoa, como chama, Fábio? Eizé. Cara, muito simpático, explicou para nós, direitinho. Então, é um tarista. Se eu sou um tarista e entrada de tarista, é aquele que tem o TARI, né? Todo mundo sabe disso. Eu comprei 1.000, lá de São Paulo, foi São Paulo, né? Ele não tem que falar sobre tributária. Ele só vai colocar o crédito. Pronto. Beleza? Beleza aí?
Não tem o que falar em mais nada. Está normal. Aí nós vamos pegar esse R$1.000 que nós compramos, nós vamos vender. Nós vamos vender para um contribuinte, nós vamos vender para um consumidor final, e nós vamos vender para outro estado. E partimos isso, certo, para vender. Aí, o segundo passo. Aí, saída de tarista para contribuinte dentro do estado. A saída de tarista para contribuinte dentro do estado, ele vai ter que reter para quem ele vendeu normalmente. A diferença que tem, qual é, Fábio? A diferença, você está no mundo da lua, né, seu Estou lendo aqui. Ah, está lendo. Então, qual a diferença de eu vender para dentro do estado, tarista, e vender para fora do estado? Para dentro do estado. O IVA. Não, o IVA. Primeiro o IVA. E segundo, não precisa reter na guia nota por nota. Você pode pegar, juntar todas as retenções e no dia 9 recolher todos os valores do imposto, mensalmente. No dia 9, ir lá e recolher todos os valores que você tinha retido no mês de julho, vamos supor. Reteu no mês de julho. Aí vai lá e recolhe numa guia só. Lá no dia 9. Era hoje. Beleza? Quem tem TARI. Aí, ele vai também apurar o imposto normal. Esse imposto que ele vai apurar, que seria esse aqui, os R$103, ele vai recolher no 108, normalmente, lá no dia 10, junto com o ICMS normal. Beleza? Beleza. Tá bom. Aí, eu vendi, saída para contribuinte. Aí, eu vendi tarifa, saída para consumidor dentro do estado. É claro que vai ser muito pouco, porque isso aqui, o TARI, é concedido para os atacadistas, não é isso? É verdadeiro? Então, mas eu vou vender a um consumidor. O cara chega lá, quer comprar uma peça, ele é proibido de vender? Não é proibido. Então, o seguinte, se ele vendeu ao consumidor, não há o que falar em substituição tributária. Simplesmente ele recolhe isso aqui no 108 e acabou. Normal. Beleza? Tá bom. Aí partiu para outra. Foi uma saída, duas saídas. Terceira saída. Vendi para outro estado. É um tarista, vendeu para outro estado. Ele vai calcular o imposto, vai pegar, fazer aquelas contazinhas tudo, e vai pegar e pagar o imposto em guia por guia. Toda vez que ele fazer uma venda, vai ter que pagar o imposto em nome do de lá, naquelas regras que vendeu para Brasília, 1448, assim por diante. E recolher também no 108 isso aqui. Esse aqui, todas as notas fiscais que ele mandar para o estado, terá que recolher conforme a nota. E o, como chama o nome? Esse que vocês falaram aí, tá? GNRR. Vai acompanhar a mercadoria. Terceiro caso. Fala. Tarista, vai. Pergunta. Vamos terminar aqui, depois você volta. Tá bom, tarista. Só questionando aqui. Você circulou ali 184. O que você quis dizer com 184? Esse aqui é a base, aqui é o que? O IVA do Estado, e aqui é a alíquota dentro do Estado, e aqui é o imposto para recolher. Aí fez aquelas contas todas e coleci. Pois é, mas como retenção, ele vai recolher esse aí menos o 109. Não, isso aqui, ele já está diminuindo aqui. Tá pronto. Não, porque se eu aplicar 50% em cima de 900... 910. Hã? 910, dá 910. 910, eu vou achar 1.633. Correto. Agora se eu aplicar... Pois mas lá no 109 eu estou recolhendo como ICMS. Então, se essas contas estiver errada, é outro mil. Mas aqui só vai abaixar ou aumentar aqui no zero. Pois peraí, Veraldo, eu quero te explicar o seguinte.
Esse 1.633 é a base de cálculo da substituição tributária. Exatamente. Porém, como imposto retido, eu vou recolher a diferença entre 184 para 109. Sim. Pois Está pronto já. Mas na onde que apareceu a diferença aí? Não apareceu. Não, naquilo não interessa. Não interessa o imposto recolhido. Pois é, mas eu vou recolher todos os 184 como, como substituição? Não tem que fazer o diferenciamento? Já tirou tudo, já está prontinho. E acontece, se eu pegar, quanto? 1.600, quanto que dá 18% de 1.604? 300 e tanto. 18% dá 294,09. Não, isso aqui não sei se quem passou isso, você, fala para mim. Passaram isso aqui. Aí o programa calcular isso aqui. Eli, jogar os 8% em cima de 1.634 dá 294,09. Menos os 109,20, aí dá os 184,89 mesmo. O programa se encarregou de fazer isso. Beleza? O quê? Com o que falou? Só isso aqui. Vai me complicar, certo? Depois eu passei o dia todo para fazer isso aqui. Aqui é saída ou entrada? Saída. Esse 45, você saída de tarista para contribuir dentro do Estado. Esse daqui, você vai pegar a diferença seguinte, é o mesmo jeitinho, é 40%, não é 50%, 40% aqui. Ele calculou o imposto, aí você vai pegar, soma tudo e recolhe numa guia só no dia 9. Soma, 45, mais tanto, dá tanto, recolhe numa guia só. Beleza? Aí, estamos aqui. 1, 2. Agora eu vou passar aqui. Compra, aí que é a briga, viu? Entrada não tarista. A pessoa não é tarista. Aí eu não fiz aqui esse nacional, não tem problema. Ele não é tarista. Aí comprou do Estado de São Paulo. Ele comprou, vai ter que fazer o quê? Eu entrei aqui e vim para cá e não fiz mais nada. Só. Não quer nem saber, eu sei se eu vou vender para outro estado, não sei. Só isso. Beleza? Tá bom. Vamos continuar. Aí eu vou sair. Eu saí, não tarista, venda consumidor. Pronto. Não tarista, venda consumidor, valor contábil e outros, e acabou. Não tem mais nada, já recolhi imposto e acabou. Aqueles GNRE que vem, então, o que eu faço com eles, então? Aquela, você vai lançar ela já está dentro do valor. Você vai lançar com mercadoria e pronto. Nem, senhor. Nem, gente. Tá bom. Não tarista. Lá nos 2000 já está embutida a GNR. Não, eu sei lá se eu vou vender para fora, se eu vou vender para dentro, não. Está embutido tudo lá dentro. Não me interessa que imposto que foi, não interessa. Se quanto recolheu, não interessa. Paguei e acabou. Pois é, Verão, porque eu não, desnecessário. Porque eu vou chegar na frente, a complicação vai para frente, cara. A complicação, olha bem. Quer falar? Ó? Não. Olha bem, a complicação, eu não tarista, é se eu vender para fora. Se eu vender para aqui dentro do estado, não interessa mais nada. Eu vou também na saída, eu vou colocar valor contábil e outro, e acabou. Eu paguei até o consumo final. Só para clarear mais um pouquinho. Essa compra que você fez aí, você é não tarista. Não tarista. Correto. O não tarista, quando compra fora do estado, ele tem que pagar a GNRE. Paga. Pois é. Ou então, o cidadão, agora, aquele valor total da nota lá já está embutido a GNRE. Tá. Então tá ok. Então tá ok. Tá. Segue. Tá bom, segue.
Aí eu vendi, eu fiz o estoque, vendi uma parcelazinha dele, certo? Foi R$400 do estoque lá, eu cheguei, dividi, foi R$400, peguei esses 400, vezes um lucro que ele teve na caixinha de fósforo, valor contrário e outro ao consumidor final. Eu, Derossi, Fábio, a programadora, e depois fomos lá no homem lá, esse nome dele, Uides, e ele explicou, tá bom? Tá bom. Aí falou assim, eu vou continuar. Aí vem para baixo. Agora começou a porca a torcer aqui. É esse aqui que é o bravo. Não tarifa saída a contribuinte dentro do Estado. Não tarifa saída a contribuinte dentro do Estado. Mesmo jeitinho. É a mesma coisa eu vender consumidor. Eu já recolhi o imposto até o total. Tá bom? Continuar. Tá bom. Aí vou continuar. Agora que é não tarifa saída para contribuinte para outro Estado. Aí que danou tudo agora. Então é o seguinte, ele vai ter, eu comprei, eu não sei quanto que foi o ICMS que dessa nota, me parece que essa aqui é R$1.000, sobrou R$1.000. Esse R$1.000 eu vendi por 1.396, mais esse aqui, ó, 1.300 e mais esse aqui, recolheu, mandei para lá. Aí ele terá que num controle que ele tem, eu estou vendendo a mercadoria desta nota fiscal. Ou eu estou vendendo a mercadoria da última compra. Mas cuidado, se essa última compra, vamos supor a última compra que eu fiz, era de R$500, certo? E eu vendi 1.000, então o ICMS, isso aqui é de uma compra de 1.000 e outra compra anterior. Eu não posso pegar a última compra, não, cuidado. Então, o ideal é que você esteja vendendo a mercadoria que você tem um controle da nota fiscal de entrada. Aí nós podemos até pensar mais na frente como que eu vou fazer esse controlezinho. Mas, por enquanto, é assim. Quem vai fazer isso? Explicar para o contribuinte que tem uma corporação de gestão, para que ele faça isso. A mercadoria, como é que ele controla o estoque? É pelo PEPS? É pelo EPS? É pelo custo médio? Então, ou vai ser PEPS, né? Ou custo médio. Certo? Se ele fazer pelo custo médio, ele vai pegar o. Se for pelo PEPS, ele vai pegar pela última nota. Beleza? Então ele vai lá, verifica quanto valor da nota, pega isso, faz aquelas contas todas, certo? Que nós fizemos, certo? E esse valor que vendeu para outro estado, vai ser para outro estado, vai ser recolhido no GNRR, nota por nota, que mandar. E esse outro, você vai recolher no 108 normal. Beleza? E parece que acabou, né? Aí é outros 1.000, né? Aproveitamento. Antes de nós comentarmos, o Fábio tem um aviso rapidinho para dar, e depois nós voltamos aqui no comentário. Não, é que eu estava comprando a briga do ISS aí, com base naquele parecer. Né? Consulta, né? Naquela consulta. Só que ela estava embasada pelo ato declaratório interpretativo de 2007. E eu entrei nele, ele foi revogado pelo ato declaratório interpretativo 26. Então, o 20 falava que era prestação de serviço, a questão para imposto de renda e contribuição social. Então, ele dizia lá que quando for industrialização por encomenda, para imposto de renda e contribuição social, entendia-se que era serviço. Dê amanhã para mim, viu? Ver aquele negócio seu. Serviço, né? Só que o que fala agora o ato declaratório interpretativo 26 de 2008? Para fim de apuração da base de cálculo do imposto sobre renda e contribuição social, considera-se industrialização as operações definidas no decreto 4554, que é o regulamento do imposto de renda. Né? Então, o regulamento do imposto de renda, que já foi, agora é o 7202 de 2010, trata que industrialização é tudo que faz a alteração, a agregação. Então, eu retiro meu posicionamento de que é ISS. Então, é industrialização. Então, nós não vamos precisar de terça-feira, não, viu? Tá tudo indústria mesmo. Então, fica indústria, né? Ok. Agora, vamos voltar aqui aos comentários da agregação do crédito, que é aí o... Espera aí um pouquinho, só um pouquinho. Derossi. Ficaram devendo aqueles que entendem trabalhista, né? O semanal, né? Tá?
Não é semanal, não, é periódico. Periódico, né? A revista periódica. Ah! Tá certo. A Deroci, é sobre como que é o negócio do crédito, é isso? Então, não concluiu. Então conclui para nós. Olha, o que eu estou colocando aqui é pelo que o Aderossi e o Fábio e esse aqui também, né? Leram e eu estou escutando, certo? Eu não li a lei, certo? Eu só estou aqui como usuário do programa aplicando o que esse pessoal me der da lei, certo? Não estou falando que está certo aqui. Quanto aos cálculos aqui, realmente eu não li a lei e eu não intrometi porque os dois ficaram encarregados disso. Esse valor apurado aí, ó, de 12%, 158, né? Vamos ouvir o Deroci aqui, pessoal. 158. Ele pode ser, na apuração, ele é compensado com esse de 48,40, ou seja, com esse 48,40 que apurou, mais o imposto apurado na planilha lá da nota fiscal de compra. O imposto da nota fiscal de compra, mais esse apurado, é compensado com esse outro 158. Correto. Você vai pagar a diferença. Correto. O que a Deroci está dizendo aqui é o seguinte, quando eu comprei esse produto, ele veio com crédito. Porém, eu não sabia se eu ia vendê-lo debitando. Quando eu comprei, o sentido era que eu ia vendê-lo com a alíquota sem débito. Sem débito. Porém, no momento que eu vendi para fora do estado, ele gerou um débito. Como ele gerou um débito, eu vou lá na nota de origem dele e aproveito aquele crédito que eu tive lá. Aí, ao invés, isso aqui é meu débito. Porém, na hora de recolher, eu vou compensar um crédito que eu tenho na nota de origem. Fazer a apuração, que o Aderossi também colocou. É na planilha que você vai verificar. Pode falar, Fábio. O artigo 46 fala: o creditamento deve ser efetuado na proporção da mercadoria envolvida na situação que gerou o direito ao crédito, tomando por base uma das seguintes alternativas: o valor do imposto destacado na nota fiscal de aquisição da respectiva mercadoria ou na relativa à última aquisição de mercadoria da mesma espécie, ou o montante que resultar da aplicação da alíquota prevista para a operação interna sobre o valor. Aí vem resultante, tal. Ou seja, ter o controle, né? Nesse caso específico de 1.300, sabemos que a mercadoria custou R$1.000. Põe no quadro lá, Fábio. Fábio, põe no quadro lá. A mercadoria custou R$1.000. A 17% tem um crédito de 70%. Ele pega R$1.000, aí vai fazer as continhas. Quando ele mandou para Goiás, eles fizeram retenção. E assim por diante. Mercadoria custou R$1.000. Comprei de São Paulo, com 7%. Ela fez a retenção na fonte desses R$1.000. Para Goiás é quanto? Ele vai fazer, quando eles venderem para Goiás, ele vai fazer a retenção dessa nota aí. Dá 68, qualquer coisa. Vai. Faz a conta. Everaldo, enquanto... Para Goiás é 56, Fábio? Não, São Paulo para cá. Não, na compra.
Vai vender para Brasília, vamos dizer, né? Nessa nossa conta aí, Fábio, foi 30%, viu? Tá bom, tá bom. Vai lá e vê a 1.000 em cima desse aqui. 1.500 vezes 48,40. Não é 17? Para Brasília. E aí ele vai acreditar desse e desse. Não, eu não entendi, foi nada não. Eu falei para ele fazer o que eu me disse. Everaldo? Não, a preocupação aqui é o seguinte, gente. Aqui tá fácil, porque eu só tenho uma nota fiscal. Né? Então, quando eu comprei de São Paulo, que veio retido, se eu for vender dentro do Estado, vou vender o quê? Sem destaque do ICMS, porque é substituição tributária. Eu vou botar lá valor contábil e outros. Porém, se eu for vender esse produto, essa peça, para outro Estado, por exemplo, para Brasília, o que é que fala a lei? Vendeu para fora do Estado, eu passo a ter a condição de substituto novamente. Então, eu vou ter que aplicar o IVA do Estado de destino, né? E vou destacar o ICMS de área estadual. Só que aqui eu já paguei o interestadual e já fui retido, né, para o estado de Goiás. E agora eu estou repassando o valor para outro estado. Então o que vai acontecer? Eu vou aproveitar, ter de crédito esse 70 e vou ter de crédito esse substituição tributária, porque eu vou estar pagando aqui para a operação interestadual esse mesmo imposto. Só que na empresa eu comprei várias notas fiscais, tem várias novas aquisições. Então, ou eu vou ter que ter o controle de, quando eu estiver vendendo, se eu comprei 5 camisas aqui, vou vender 2 aqui, eu não vou ter que aproveitar o crédito total dessa nota, vou ter que aproveitar proporcional. Né? Aí é que está a questão. Como fazer essa proporcionalidade, como eu ir buscar da nota de origem, ou como a legislação faculta, ou pelo valor da última aquisição. Então, vai ter que ter esse cuidado quando eu vender para outro estado, substituição tributária. Vou fazer o seguinte, pessoal, estou pedindo para mandar esse e-mail, o e-mail desse material. Eu vou colocar exemplos de lançamento do nosso programa no site lá, tá? Aí vocês abrem lá, tá aqui, tá? Tá bom assim, ô Wagner? Veraldo. Manel, fala, Manel. Tem alguns colegas nossos que não sabem ainda que o nosso programa está habilitado a operar o SPED. Teria como fazer essa divulgação dentro do próprio programa, alguma coisa dessa natureza? Não. Não. Suicídio. Ah, tá. Aí eu vou chamar a atenção. Quando eles abrirem lá, 46. Já pode validar pelo valedor SPED. É o 46. Inclusive um colega meu me ligou hoje com dificuldade, está certo aqui, eu mostrei para ele como estava funcionando. 46 do anexo oitavo.